Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Estamos juntos iniciando uma nova semana e que ela seja muito produtiva e abençoada para você e para toda a sua família. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, canal 14.1. Obrigado também a você que nos assiste através do site da Rede Brasil, redebrasiloficial.com.br. No YouTube também é possível você acompanhar a nossa programação. Você acessa youtube.com e lá você coloca a Rede Brasil Oficial e você vai encontrar toda a programação da Rede Brasil e também o programa Assunto do Dia. Olha só, avisa a todo mundo que o programa já está no ar e que hoje vamos aprender um pouco mais sobre problemas respiratórios. E aqui no estúdio vamos conversar com dois especialistas no assunto. Primeiro quero apresentar você que está em casa, o doutor Blancar Torres. Doutor Blancar, ele é pneumologista. Para reforçar o nosso bate-papo, vou apresentar também a doutora Nayara Amorim. Doutora Nayara, ela é otorrinolaringologista e daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje. Antes, a gente destaca que o frio, ele favorece a transmissão de doenças, principalmente as respiratórias. De acordo com especialistas, a transmissão de doenças nessa época do ano se dá por 3 fatores: a proximidade das pessoas e a permanência em locais fechados, pelo maior também acúmulo do muco, O muco nasal, ele é mais acumulado nessa época e que facilita a transmissão de vírus, seja pelo ar ou também pelo aperto de mão. E outro fator é a mudança que o aparelho respiratório sofre por conta do frio, deixando aí o organismo mais vulnerável. E entre as doenças que vamos aprender hoje aqui no nosso programa, entre as mais comuns nessa época do ano estão gripes, resfriados, pneumonia, asma, bronquite, sinusite, rinite e as alergias respiratórias. E a gente vai aprender mais daqui a pouquinho sobre isso, mas antes, convido você que está em casa a acompanhar uma reportagem muito especial sobre o assunto, já para a gente introduzir um pouco mais o tema. Fique atento às seguintes informações. Acompanhe. Asma, rinite, sinusite. São problemas respiratórios bem conhecidos da população e talvez você até tenha um deles. O que muitas vezes é difícil saber são os sintomas de cada uma dessas doenças, mas nós procuramos um alergologista para nos ajudar. A asma ela se caracteriza por tosse, dificuldade respiratória, sensação de aperto no peito. A rinite, coriza, obstrução nasal, espirros e coceira no nariz, nos olhos, no ouvido e na garganta. O alergologista também explica que fatores contribuem para o surgimento desses problemas e o que pode contribuir para o desenvolvimento de crises respiratórias. Aqui no Brasil, no norte e nordeste do Brasil, mais frequente são as ácaras de poeira. Quer dizer, clima tropical predomina ácaro de poeira. Também é possível que esses problemas venham associados, como a rinocinusite, que seria uma rinite e uma sinusite juntas. Há pessoas que defendem a ideia que o diagnóstico de rinite deve vir sempre acompanhado de rinocinusite, porque a mucosa nasal que reveste o nariz é a mesma mucosa que reveste o seio de face. E existe um conduto de contaminação, como se fosse um 8. Então, a mucosa de um lado se comunica com a do outro lado. É a mesma mucosa, existe contaminação. Então, dificilmente você teria um processo de um lado não afetando o outro lado. Breno é um exemplo. Ele foi diagnosticado com asma e rinite, mas, além disso, ele também tem reações adversas a medicamentos e alergia a crustáceos. Eu sempre acordava com o nariz espirrando, nariz coçando bastante, olho inchado também, coçando, vermelho, e isso incomodava bastante, né? Às vezes a pessoa queria se concentrar em fazer alguma coisa e não conseguia porque estava lá espirrando o tempo todo. Quando os sintomas são leves, poderá talvez uma profilaxia bem feita e o uso de alguma medicação ser suficiente para controlar o problema. Quando os sintomas são mais intensos,
se recorre à imunoterapia com o intuito de diminuir a sensibilidade da poeira. Não é eliminar a sensibilidade, é diminuir a sensibilidade. Como ninguém gosta de ficar doente, então é melhor ficar atento às formas de prevenção desses problemas. A prevenção ela pode ser ambiental, e aí tem toda uma série de cuidados que você precisa tomar, e aí eu diria que não são muitos cuidados, são todos. Agora, também tem a profilaxia medicamentosa. Então, tem medicamentos para asma, por exemplo, para rinite, que eles são usados preventivamente. Não são medicamentos para crise. Então, tratar uma crise também é uma coisa, tratar a doença é outra coisa. E a gente vai aprender com mais propriedade daqui a pouquinho com a ajuda dos convidados de hoje. Vimos aí, né, o quanto é complicado conviver com esses problemas respiratórios. Daqui a pouquinho vamos falar mais sobre prevenção, sobre tratamento também. E será que desses problemas que vamos falar aqui no nosso programa, todos, a gente pode dizer que tem cura? Daqui a pouquinho a gente vai responder isso com a ajuda dos convidados. Mas agora a gente já quer ouvir você que está em casa. Venha participar aqui do nosso programa. Agora a gente vai ouvir você responder a nossa enquete do dia. Então vamos lançar a nossa pergunta de hoje. A pergunta é bem simples e você que está em casa vai interagir com a gente respondendo a seguinte pergunta. Olha só, aqui está a nossa enquete do dia e queremos saber de você se você modifica os seus hábitos durante o inverno para prevenir os problemas respiratórios. Você tem essa preocupação em mudar os hábitos? Sim ou não? Liga para a gente, participa aqui do nosso programa. 3424-1547 é a nossa linha interativa. A partir de agora, ela está disponível para você ligar para a gente e responder aqui a nossa pergunta. Você também pode ligar no 3424-1977. São 2 números que você pode ligar, participar. Aí você deixa a sua pergunta, deixa seu depoimento e responde também a nossa enquete do dia. E se você tem acesso à internet, nossa fanpage também já está ativa. Acesse lá facebook.com/assunto do dia e você vai participar deixando seu depoimento, sua pergunta. Daqui a pouquinho vamos ler tudo ao vivo. 99209-4819 é o nosso WhatsApp. 99209-4819. No WhatsApp você também manda aí várias perguntas, porque daqui a pouquinho vou ler aqui sua pergunta e os convidados de hoje terão o maior prazer em responder a sua dúvida sobre o tema, né, de hoje. E por falar em convidados, quero dar boas-vindas aqui aos nossos especialistas. É um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Blancar Torres, pneumologista, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Eu que agradeço mais uma vez. Doutora Nayara Amorim, otorrinolaringologista, fica à vontade aqui no nosso espaço, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. A gente fala nessas doenças respiratórias, doutor, nesses problemas respiratórios, e nessa época do ano, né, na época do inverno, tem um número, esse número ele tende, né, a aumentar, mais pessoas ficam doentes. E a gente falou 3 motivos simples, quem está em casa sabe, né, porque vai se abrigar em um local onde tem mais gente por conta da chuva, por conta do frio, aí a gente fica mais suscetível, né, ter um tipo de doença respiratória. Outros fatores também, como o sistema imunológico, ele tem uma queda porque parece que o corpo começa a trabalhar mais para compensar aquela temperatura. São fatores simples que quem está em casa precisa saber desses fatores para poder evitar. Falar em prevenção, tem que compreender isso, doutor Blancar? É claro, porque tudo isso é interligado, né? A imunidade você falou, né? As pessoas que não estão com a imunidade em dia, e muitas dessas pessoas, pelos maus hábitos, elas ficam susceptíveis. E aí, independente de ser inverno ou ser verão, elas ficam assim susceptíveis a adquirirem infecções, por exemplo, né? Adquirirem germes que são passados de pessoas a pessoas e desenvolverem a doença. Então, essa profilaxia que a gente sempre fala, uma das coisas que a gente mais bate é que a pessoa se torne uma pessoa forte, que não seja frágil, porque a fragilidade do corpo é quem dá essa possibilidade que a pessoa adquira. Evidentemente que no inverno as pessoas se aglomeram muito mais e aí a transmissibilidade dessas doenças, muitas são transmissíveis de pessoas a pessoas, aí acontece um maior número. E quando a pessoa está frágil, basta um espirro, né, próximo, vai respirar ali, aí vai logo para a mucosa desse nariz, doutora, e daí já começa a complicação respiratória?
Em geral, as infecções do trato respiratório, sejam superior ou inferior, existe muita transmissibilidade pela contaminação pela saliva. Então, um espirro, a gotícula de saliva se dispersa no ar e seja num aperto de mão, num comprimento simples, seja realmente a dispersão de pessoa a pessoa no ar, beijo, um comprimento com beijo, você pode ter essa transmissão mais acelerada, né? E uma vez que aquele paciente está imunologicamente susceptível, você tem o desenvolvimento da doença. Isso não vai acontecer em todas as pessoas, mas naquela pessoa que está mais suscetível, vai acontecer o desencadeamento das reações imunológicas inflamatórias, né? E aí, nesse período de inverno especificamente, a gente tem essa questão dos aglomerados. A gente tem crianças de férias que não brincam ao ar livre, que acabam ficando em colônias, acabam ficando em locais mais presos, literalmente. E aí, claro, aumenta a chance de contaminação. A gente sempre... Assim, eu sempre costumo orientar os pacientes que mesmo que estejam em casa, mesmo que não vão descer para parquinho, não vão para praças, não vão para locais públicos porque está chovendo, mas fiquem em ambiente da casa ventilado, no ambiente da sala, no ambiente da varanda, evite quartos com ar-condicionado, porque o ambiente vai ficar mais fechado. Esse confinamento aumenta e a chance de transmissibilidade aumenta também. Em relação ao ar-condicionado, a gente sempre bate muito na tecla, temperaturas muito baixas ressecam muito a via aérea e isso é um fator irritante local para essa via aérea. Vai aumentar a produção de muco, então tudo isso desestabiliza o mecanismo de defesa natural da via respiratória. Então tentar manter uma temperatura do ar-condicionado em torno de 23 graus, não resfriar tanto, tentar intercalar, né, com o ar ambiente, tem alguns que tem aquele timer para desligar na madrugada, porque isso já ajuda bastante. Às vezes a gente pega crianças, adolescentes que usam 16, 17 graus de temperatura e isso é muito deletério, são 6, 7, 8 horas de sono se expondo a isso. E isso independe, né, doutor, de ser uma doença crônica, né, uma doença respiratória crônica ou uma doença que é adquirida nessa época do ano. Esses cuidados devem ser tomados por todos. Por todos e o tempo todo, né? Porque primeiro você tem que blindar seu organismo, como a gente falou. Né? A pessoa frágil, a pessoa realmente é quem vai adoecer. Quem pratica bons hábitos, quem está fazendo exercício, uma boa alimentação, um bom ritmo de sono, manter sempre o peso normal, essas pessoas, e também não fumar, né? Que é muito importante isso. É verdade. Não fumar e não beber. Porque são dois hábitos muito arraigados no nosso meio. Então, se essas pessoas fizerem tudo certinho, então, e claro, e tomarem conta de não estar sempre em contato com pessoas doentes e também se derem conta que elas também podem transmitir. As pessoas, a questão da educação é fundamental. A pessoa doente, ela não sai de casa. Ela fica ali em casa, naquele microsistema dela, e ela não vai, vamos dizer, disseminar a doença. Usar máscara, no caso, né? Aqui nós não usamos. Não temos esse hábito, né? Não temos esse hábito. As pessoas resfriadas, com gripes, com infecções, o ideal é que elas usem algum anteparo. Que às vezes elas não usam nada, né? Então estão conversando, estão tossindo, estão espirrando na frente das pessoas da família, e a família toda adoece. Então esses cuidados são fundamentais. E o cuidado, outro que eu acho que é dos mais importantes, é lavar as mãos. A questão de lavar as mãos, você realmente diminui muito a transmissibilidade. Você pegou numa maçaneta que você não conhece, vai lavar a mão. Por quê? Porque o contato indireto faz também que você adoeça. É muito comum as pessoas pegarem em qualquer local, depois levarem para a boca, levarem para os narizes, para os olhos, e isso tudo facilita a eclosão das infecções. E esses vírus, eles conseguem ficar muito tempo numa maçaneta, por exemplo, ou no ar, né, circulando naquele ambiente? Ficam horas, né? Ficam horas. E aí, eu acho que esse ponto especial que Blancar falou da lavagem de mãos é fundamental. A gente não tem esse hábito, infelizmente. Você vê a propagação de infecções dentro de uma mesma residência ser uma coisa muito comum. E esse hábito de usar a máscara é que a gente não vê mesmo, né? Chega nas urgências, eu que faço muita urgência de otorrino, então a gente vê as pessoas espirrando à torta e à direita, tossindo à torta e à direita. Então, se você colocasse uma máscara, já evitaria muito essa contaminação, né? E associado ao hábito, né, da lavagem de mãos. Vamos fazer uma revisão dos problemas mais comuns, problemas respiratórios, seja agora no inverno ou também durante outros períodos do ano. Quem poderia começar pontuando esses principais problemas respiratórios? Na própria entrevista ele já colocou alguns pontos, né? E no início você também já falou. Na verdade, a gente tem assim, do ponto de vista anatômico, a gente tem o trato respiratório superior, né, da laringe para cima, e o trato respiratório inferior, que inclui a traqueia, os brônquios, a parte pulmonar.
Então, falando do trato respiratório superior, a gente tem as rinites e as rinossinusites, que tanto pode ser um problema crônico alérgico, por exemplo, uma rinite alérgica, que você tem, independente da época do ano, exposição ambiental, estímulo, ácaro, mofo, você pode deflagrar as crises. E as rinossinusites infecciosas, que aí são pontuais, naquele momento ele desenvolve um quadro viral que pode evoluir para um quadro bacteriano e que vai ser tratado. Dentro do mecanismo mais de via oral, a gente vai ter as faringites, as faringoamidalites, que também são problemas do trato respiratório superior, e as laringites. E aí, nesse contexto, chama mais atenção a dor na garganta, a irritação na garganta e, por vezes, associada com tosse e rouquidão. E aí, a gente tem os de via aérea inferior, que aí eu passo para Blancar. As de vias aéreas inferiores, nós temos muito em termos de asma. Em população de crianças, chegamos até 20%. É um número alarmante. Então, os processos alérgicos respiratórios, a asma, ela é uma doença bastante incidente e é de conotação de saúde pública. E a asma, quando não é bem conduzida, ela pode matar. Porque a asma é uma dificuldade de respirar e essa pessoa pode faltar o ar e morrer? Tem vários tipos de asma, mas a mais comum é a alérgica. Você tem um contato do antígeno com o anticorpo que se forma dentro do organismo, defendendo a pessoa, mas isso desencadeia uma série de liberação de substâncias. Isso vai fazer com que os brônquios fiquem inflamados e eles se contraiam. E o fato da contração dos brônquios faz com que você tenha um dos sintomas mais incomodativos do ser humano, que é a falta de ar. Então você tem a tosse, o chiado no peito e a falta de ar. Então essa falta de ar é quem faz com que o alérgico procure o serviço de urgência. É uma das doenças que mais se procura, serviço de urgências, internamentos, e é uma doença que, se você bem conduzida, ela é uma doença que pode deixar uma qualidade de vida absolutamente normal. Pessoas que são asmáticos, praticam esportes, a gente tem exemplos e mais exemplos, são pessoas que começam a querer nadar porque precisa de fazer atividade física e terminam sendo campeões, asmáticos campeões. Então, na verdade, tudo pode ser resolvido. Claro que não é só asma, tem uma doença muito séria que parece muito com asma, que é chamada DPOC. DPOC é uma doença ligada ao tabagismo. Então, o tabagismo ainda é um problema seríssimo de saúde pública, difícil de você combater. As pessoas que têm dependência química à nicotina, elas realmente são muito arraigadas a esse tipo de dependência. E também não temos tantos serviços para tratar essas pessoas que são dependentes. Então, você precisa de um tratamento multidisciplinar. E é um grave problema e causa doenças importantes, como eu citei, a DPOC, que é uma doença tão grave nos estágios finais como o próprio câncer de pulmão. E lá vem o câncer de pulmão também sendo causado pelo tabagismo. Isso então, seria a terceira maior causa de câncer? Não, o câncer de pulmão, ele é um dos mais frequentes, tanto no homem como na mulher. É o mais que mata. Agora, ele em termos de frequência no homem é superado pelo câncer de próstata, na mulher por um ou dois tipos de câncer. Mas é muito frequente e cada vez mais aumenta em termos de incidência. E a mortalidade é altíssima. Então, um câncer de pulmão tem várias fases, tem a fase de 1 até 4. Para você ter uma ideia, para todos terem uma ideia, quem adquirir um câncer de pulmão numa fase 4, onde tem as metástases, a sobrevida em 5 anos é menos de 2%. Então, é uma doença gravíssima e essas doenças estão atreladas ao tabagismo. Você veja a prevenção estando em primeiríssimo lugar. Claro que você citou as infecções, as pneumonias. Essas pneumonias são muito comuns, são causas importantes. E a tuberculose. A tuberculose também graceja no nosso meio. É uma doença pouco resolvida, até por uma questão da nossa inoperância do sistema de saúde. Nosso sistema de saúde é muito precário e a doença ela está em níveis muito, vamos dizer, endêmicos, altamente endêmicos e até com microsurtos epidêmicos. A tuberculose agora veio se associar desde a década de 1980 com o paciente HIV positivo. Então são essas doenças todas, tomando o cuidado necessário, fazendo um check-up, evitando check-up respiratório do sistema respiratório, para as pessoas que não têm, que isso não é comum. Você só procura o médico quando você já está realmente muito acometido. E o ideal é você fazer um check-up de todos os seus sistemas.
né? Um clínico pode fazer isso muito bem. Então, examinar você da cabeça aos pés para ver se você tem alguma vulnerabilidade e resolver essa questão da vulnerabilidade. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no programa estamos falando sobre os problemas respiratórios. E a partir deste momento tem as notícias da internet sobre o tema. E a Tânia Silva vai trazer pra gente, né, essas informações a partir de agora. Olá, Tânia! Olá, um ótimo dia para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do Folha Vitória. Emergências pediátricas aumentam 80% no inverno. Junto ao tempo frio, vem também um aumento no número de procura por atendimento médico nos hospitais, justamente por causa de problemas respiratórios, como é o caso das asmas, resfriados, alergias e sinusites. A pediatra Mônica Brito explica que as emergências pediátricas costumam ficar mais agitadas nessa época do ano porque as crianças estão mais vulneráveis a problemas respiratórios que ocorrem com mais frequência porque as pessoas tendem a ficar em ambientes fechados, o que facilita a transmissão de vírus e bactérias. A médica explica que as gripes causadas pelos vírus influenza possuem sintomas parecidos com os do resfriado. Porém, é preciso ficar atento, já que as complicações podem evoluir para bronquites. No caso de crianças menores de 2 anos, o recomendado é que os pais procurem um médico assim que os sintomas surgirem, para evitar que o agravamento aconteça. Agora a gente volta ao estúdio com você. A gente agradece a Tânia Silva pelas notícias da internet. Vamos passar a pergunta aqui já para os nossos convidados. A Tânia falou da bronquite, né, que pode aparecer, né, após uma infecção mal curada. No caso, então, tem uma ligação direta das vias respiratórias superiores com as inferiores, doutor Blancar, que se não cuidar pode virar um resfriado, uma gripe, pode se transformar numa bronquite? Seria mais ou menos assim para a gente compreender melhor? Pode sim. Porque inicia um quadro, vamos dizer assim, inflamatório superior, alérgico, e como a mucosa é exatamente igual, aí do trato respiratório inferior é um passo. Então a pessoa tem esse quadro de rinite, rinocinusite e de bronquite também. O importante de tudo isso é ver a vulnerabilidade da pessoa. Sim. Porque pessoas muito idosas, assim como os muito pequenos, as pessoas, essas são no grupo de maior vulnerabilidade. E não interessa se é agora influenza ou se é um germe mais ou menos, vamos dizer, invasivo ou cruel. Ele precisa ser resolvido. Então as pessoas não podem ficar em casa, não é, tentando resolver com nós chamamos de mesinhas, tomando xaropes caseiros ou indo para a farmácia, se automedicar. Por quê? Porque dependendo da qualidade do paciente, isso pode agravar. Então, de um quadro simples de bronquite pode levar a um quadro de pneumonia. E muitas vezes tem até a pneumonia, mas a pessoa não sabe diagnosticar. Então, o ideal é que pessoas vulneráveis, mais vulneráveis, com qualquer quadro respiratório, que não esteja cedendo nas primeiras horas, se passou mais de um dia, tem que levar a um posto de saúde para que se faça o diagnóstico e o tratamento correto. E aquela pergunta que a gente deixou, né, no ar, deixou aqui a expectativa da resposta da doutora Nayara. Tem pessoas que conseguem, né, antes da previsão do tempo, antes de começar a chover, já tem uma noção de que o tempo vai mudar e vai cair uma chuva. Por quê? Como é que a gente explica esse fenômeno natural da pessoa apenas respirando consegue se antecipar a essa chuva? É muito comum isso, né? Na verdade, isso acontece muito com os pacientes portadores de rinite alérgica, né? Então, os pacientes, eles sentem as alterações ambientais, né? Tanto em relação à poluição ambiental, o cheirinho de chuva, aquele cheirinho que a gente chama de cheirinho de terra molhada. Isso altera as partículas inalantes ambientais. E aquele paciente, você vai ter um estímulo inflamatório de origem alérgica na mucosa nasal. E aí, aquele paciente já começa a fungar, já começa a espirrar, ele já sente uma alteração ambiental. E aí eu sempre costumo dizer assim, que os pacientes portadores de rinite crônica, de origem alérgica, que são a imensa maioria, eles têm um grande prejuízo de qualidade de vida, mas eles não têm muito comprometimento relacionado à gravidade. Não é uma doença que tem uma mortalidade elevada.
É uma doença que carrega em si um prejuízo de qualidade de vida, às vezes o paciente precisa faltar trabalho, não tem concentração adequada para estudo, não consegue ficar em determinados ambientes, precisa ter um controle ambiental muito rígido. Mas gravidade, diferentemente da asma, que é uma doença que tem um impacto e uma mortalidade elevada. São espectros de um mesmo processo alérgico, são espectros diferentes em via aérea superior e em via aérea inferior, com comportamentos de agressividade bem diferentes. A gente otorrino trata basicamente as patologias de via aérea superior, mas como a via aérea ela é um contínuo, como o Blancar falou anteriormente, a gente tem muita relação intrínseca entre as duas. E é preciso estar com a via aérea superior muito bem compensada. Então, o paciente precisa tratar bem a exposição ambiental, fazer a prevenção e, por vezes, o uso de medicações para manter a via aérea superior compensada, porque pode ser um grande fator de descompensação de doenças de via aérea inferior. E a gente sempre gosta de chamar muita atenção, especialmente na criança, a doença respiratória de via aérea inferior, em especial a asma, na criança, justamente por esse fator que Blancar falou na edição, no bloco anterior. Você faz a broncoconstrição com o broncoespasmo da via aérea, que é esse fechamento da via aérea. O broncoespasmo na criança, ele é altamente deletério e a criança ela tem uma baixa reserva pulmonar. Então, iniciada a crise, para fazer um broncoespasmo severo e que caia a saturação de oxigênio, é pouco tempo. É por isso que a criança precisa ser avaliada, o adulto também, mas a criança muito mais rápido, para evitar um desfecho negativo, evitar um broncoespasmo mais severo, que pode levar a criança realmente a óbito, pode levar à morte. Sim. Então, essas doenças precisam ser encaradas com muita seriedade. Eu costumo dizer que, assim, fazendo uma analogia com a hipertensão, com o diabetes, a gente vai tratar, vai ter a mudança ambiental em relação à dieta e o uso crônico de medicações. Nos quadros alérgicos de via aérea superior e inferior acontecem da mesma forma. Só que as pessoas muitas vezes só querem tratar a crise. Quando eu tenho crise, eu corro lá, tomo um antialérgico, faço uma medicação, uso um xarope broncodilatador e acho que aquilo ali vai ser suficiente. Nos casos mais leves, pode até ser que seja, a gente só vai tratar realmente a crise. Mas nos casos moderados a severos, que a gente tem uma quantidade de crises com debilidade do paciente muito mais importante, a gente precisa fazer um tratamento profilático, um tratamento preventivo. E aí existem medicações que podem ser usadas de forma contínua, de manutenção, para tentar minimizar o risco de uma crise mais severa e tentar minimizar. O paciente sempre gosta de cura. Eu vou ficar curado? Não, você não vai ficar curado. Porque o cerne da doença alérgica, infelizmente, pode ser que no futuro próximo a gente tenha. Mas hoje a gente ainda não tem. Mas tentar dessensibilizar aquela mucosa e tentar diminuir essa evolução mais agressiva das doenças. Vamos trazer mais dicas para quem está em casa nos acompanhando. Dicas para você evitar os problemas respiratórios. São dicas simples que você pode colocar em prática com a ajuda dos convidados. Vamos entender um pouco mais sobre vários pontos que estão aqui. Olha só, a primeira dica é beber cerca de 2 litros de água por dia. De que forma essa hidratação ajuda, né, a evitar esses problemas respiratórios? Bem, beber cerca de 2 litros depende da pessoa, né? Isso é pessoas que... Se for renal crônico, se for renal crônico, não podem beber um copo a mais. Então, isso é muito relativo, essa quantidade. Agora, então, vamos mudar aqui, né, doutor? Beber água. Água, é. Se hidratar. Se hidratar. Isso é importante. Por quê? Porque a via respiratória, ela precisa de umidade. Não é? Então, você está umidificando a sua mucosa respiratória e facilitando, vamos dizer, o bom funcionamento dela. Ela tem um chamado clearance mucociliar, que sacode para fora todas as impurezas. Então, ela precisa de estar umidificada. Então, é realmente salutar beber água. Quantidade, o organismo é muito inteligente, ele sabe o quanto precisa. Então, a gente não deve ficar muito restrito a uma certa quantidade, não, porque o organismo tem a sede. Né? Só com as pessoas que têm distúrbio de sede ou que são pessoas cronicamente enfermas, aí que realmente precisamos hidratar com uma certa quantidade. Mas, de certo modo, as pessoas normais, elas hidratam-se normalmente, naturalmente. Vamos à próxima dica. Olha o próximo ponto que vamos conferir para você ficar aí longe dos problemas respiratórios. Consumir alimentos certos. Como é que a gente poderia classificar esses alimentos certos? Alimentos saudáveis poderia ser melhor? Eu acredito que, assim, aquilo que a gente já mencionou, assim, em relação à saúde do ponto de vista holístico, como um todo, né?
Então, assim, se você tem uma alimentação saudável, a prática de atividade física, minimizando o sedentarismo, o consumo adequado, né, da sua hidratação, em geral você vai ter uma saúde melhor, um comportamento melhor e mais assim, importante no sentido de evitar as reações inflamatórias mais deletérias. E aí você vai ter uma condição clínica menos suscetível a doenças mais graves, né? E tentar resolver aquele problema no seu microambiente ali de forma mais suave, né? De forma mais rápida. Próxima dica, vamos trazer aqui outra tela e você que está em casa vai colocar em prática. Atividade física, doutor Blancar. A atividade física ela é fundamental. Ninguém pode viver sem atividade física. É melhor em pé e andando do que deitado ou sentado. Então isso é o divisor de águas, eu diria. A alimentação e a atividade física. Quem não pratica atividade física com certeza vai adoecer. 2 e 2 são 4. Então a atividade física na prática diária da pessoa, não é só fazer um dia por semana não. E nem eventual, né? Nem eventual, é corriqueiro. E ainda ela vai procurar a atividade que mais lhe apraz. Não tem todo tipo de atividade. Por exemplo, andar é excelente atividade, né? Deixar o carro em casa. Você imagina, você deixa o carro em casa e começa a caminhar. Caminhar para fazer tudo. Então você está o quê? Despoluindo o meio ambiente e você fazendo uma coisa muito boa para você, para o seu corpo, que é a atividade física. Andar é uma excelente atividade física, inclusive para o sistema respiratório. Porque quando você movimenta, você está movimentando o sistema respiratório, você está aumentando a capacidade funcional respiratória. Então, andar é excelente. E não precisa de academia. Claro, se quiser ir fortalecer os músculos, não estou contra, não. Mas eu estou falando uma atividade simples, singela, que você possa fazer. Porque muitas vezes a pessoa coloca obstáculos e coisas que não consegue fazer. E andar, todo mundo consegue. Quando a gente se movimenta, acontece o que com o nosso pulmão? Não, ele vai aumentar a sua capacidade respiratória, ele vai aumentar a frequência respiratória, ele vai fortalecer os músculos respiratórios. Se você tem o fortalecimento dos músculos respiratórios, você vai ter realmente uma performance melhor do seu aparelho respiratório. Então você vê, com certeza, quem pratica esporte, quem pratica exercício físico, tem pulmões de aço, a gente chama. Então quase nunca adoece de problema respiratório. Quase é impossível até. E principalmente infecções, onde você tem a questão da imunidade. A atividade física aumenta a imunidade em todos os seus aspectos. Então é absolutamente fundamental o ser humano. Antes o ser humano andava 5 km por dia. Hoje, normalmente, com todas essas facilidades, o ser humano caminha de uma forma geral menos de 3 km por dia. Então, nas atividades. Então, se você botar o pedômetro no seu aplicativo no seu celular, você com certeza você vai regular e você tem que pelo menos andar 6.000 passos por dia, em torno de 4 km por dia. Isso para a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas é possível. Próximo ponto, excelente dica. Vamos a outra dica aqui para você colocar em prática, né, para evitar esses problemas respiratórios. Limpe a casa com panos úmidos. Essa limpeza, né, do ambiente. Isso. É fundamental. É fundamental a limpeza do ambiente, especialmente porque assim, o principal fator desencadeante de reações alérgicas é o ácaro da poeira domiciliar. Então essa limpeza com pano úmido, ela vai absorver, né, essa poeira domiciliar, em vez de dispersar no ar, como acontece com a limpeza simples seca de vassoura, como se faz muito. Então sempre limpeza com pano úmido de móveis e de chão, né, de cômodos. Lembrar que nessa fase do ano, como a gente tem uma umidade muito mais alta, e Recife já é uma cidade naturalmente úmida, mas nessa época do ano a gente tem uma umidade muito mais elevada, lembrar sempre do mofo. O mofo é um fator agressivo para a via respiratória, altamente deletério, e especialmente em pessoas sensíveis. E aí a limpeza, afastar a cama da parede, observar a umidade desse cômodo, ventilar bem esse cômodo. Naquele momento, chuva parou, abriu um solzinho, abre janela, porta para dar uma ventilada. Eu sempre costumo orientar os pacientes a fazer a limpeza, tanto de guarda-roupas, de móveis e de parede, com solução de vinagre ou solução de água sanitária, que são soluções que retiram o mofo, e usar no período mais úmido aqueles desumidificadores sintéticos mesmo que você coloca para puxar a umidade do ambiente. E isso facilita muito porque deixa um ambiente mais salubre para o paciente portador de alergia respiratória. Ótima dica, vamos à próxima. Temos aqui outra dica para você ficar longe aí dos problemas respiratórios. Higienize, né, as roupas,
que estão guardadas há muito tempo antes de vesti-la novamente. Isso aqui é muito importante, Isso é importantíssimo, né? importantíssimo. Tem aquele casaco lá Ácaro, guardado, mofo. bateu aquele frio, se você não lavar antes, vai Isso. acumular mofo. Às vezes, você deixando no sol por 24 horas, já elimina. Às vezes não precisa nem a lavagem se você não tiver, claro, um mofo impregnado. Mas é preciso isso, tirar a roupa. E lembrar que, assim, não é o alérgico que vai fazer isso. Porque, às vezes, você pega, paciente chega morto de crise de rinite. Por quê? Porque foi limpar o guarda-roupa, porque foi mexer. Então, botar uma máscara para fazer isso é super importante, mas tentar, nas coisas que estão guardadas há mais tempo, tentar que outra pessoa que não tenha rinite, tire a roupa, coloque no ar livre, depois que tiver 24 horas, aí você vai arrumar. E sempre usando máscara para isso. Porque aí você ganha uma crise só porque foi fazer uma faxina no armário. Próxima tela, vamos conferir aqui a próxima dica. Olha só, a tela de agora mostra o seguinte: evite mudanças bruscas de temperatura. É muito comum isso. As pessoas tomam um banho muito quente e vão para um local de ar-condicionado muito frio. Claro que isso aí é um choque térmico, né? O organismo, ele tende a não querer essas mudanças bruscas. Então, isso, de uma forma geral, num cômputo geral, isso afeta a saúde. Então, é bom não se submeter a grandes temperaturas altas e baixas ao mesmo tempo. Isso causa um transtorno para o organismo. E não é que isso vá matar uma pessoa, mas vai levar a uma, vamos dizer assim, ficar mais frágil. A pessoa vai adquirindo uma fragilidade maior e nessa fragilidade maior é onde acontecem os problemas, né? Fica mais susceptível às infecções, daqui a pouco lá vem uma rinocinusite, uma bronquite, uma pneumonia. Tudo começou porque fragilizou o seu sistema respiratório e seu sistema geral. A curto prazo não seria uma pneumonia causada por conta Não, desse isso choque térmico, não vem a curto prazo, mas isso vem minando. O seu organismo está sendo minado aos poucos, então não é uma boa conduta. Sim. Ótima explicação, ótima dica. Vamos dar sequência à última tela para você evitar aqui os problemas respiratórios. Use a circulação de ar externo dentro do carro. Isso aqui é importante. Para você renovar, né? O ar, na verdade, né? Que a maioria a gente sempre está com o ar fechado, só a circulação interna, então aquilo ali gera um ar velho, né? Ali fica ali dentro e com poeira, com mais ácaro. Lembrar da limpeza de filtros do carro, lembrar também de não usar o ar-condicionado sempre topado no máximo. Do mesmo jeito que a gente tem um cuidado em casa, né, de circular em ambiente sem ar-condicionado, brincar com as crianças em ambiente aberto, de varanda, enfim. Mesma coisa no carro da gente. E é muito comum em relação a esse choque térmico, quando está na época do verão, você sai do calor gritante do sol, está resolvendo alguma coisa, puf, entra no carro, 16 graus. Daqui a pouco esfria. Então, assim, é a mesma coisa do banho que mencionou, né, que Blancar mencionou. Então, tentar evitar esses choques assim tão absurdos, porque você vai tornar a sua via aérea um pouco mais fragilizada e vai, claro, culminar em eventualmente surgimento de infecções, né? E redobrar esse cuidado, porque a gente passa muito tempo no trânsito, né? Aqui da região metropolitana, infelizmente. Blancar. Trânsito bem complicado. Pois é, e poluído, né? E ainda tem a E poluição. muito poluído. A poluição é um dos fatores atualmente mais agravantes do ponto de vista do aparelho respiratório, né? Nós estamos respirando lixo, só lixo. E a gente não tem noção, e não tem perspectiva de melhora, porque os gestores não estão realmente ligando-se ao fato de que a poluição mata. A poluição causa doença respiratória, a poluição causa câncer de pulmão, a poluição causa doenças respiratórias graves como a própria DPOC, agride mais as vias respiratórias, torna-se mais susceptível ao paciente alérgico. Verdade. A poluição nossa está absolutamente incontrolável. Você vê na cidade do Recife mesmo, você não tem pontos onde você possa anotar essa poluição e você desviar o caminho, né? E as pessoas usando muito o carro, né, para se locomover com uma pessoa só, que é um absurdo. Isso no futuro tem que acabar, ou acaba ou vão acabar com os viventes. É verdade. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados mais uma vez. A gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para responder a sua pergunta. Tem muita gente aqui já participando no nosso WhatsApp 99209-4819. Mande aí sua pergunta e a gente volta no próximo bloco e responde a sua dúvida. A gente faz aquela pausa agora para você beber uma água, tomar um cafezinho. Aguarda a gente. Até já!
Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no programa estamos aprendendo um pouco mais sobre os problemas respiratórios. Muita gente está participando aqui no nosso WhatsApp, tem muita gente interagindo, 992094819. Você ainda pode escrever sua pergunta e a gente vai repassar a partir de agora para os nossos convidados as principais dúvidas. Tem a Maria José, que mora em Serrambi, e ela fala o seguinte: está com rinite alérgica, já tem mais ou menos 15 anos que ela tem a rinite alérgica. E agora no inverno ela registrou uma piora muito significativa. O que é que eu posso fazer para melhorar dessa rinite alérgica? Rinocinusite. Ela fala rinite e sinusite há 15 anos, então a gente já disse que é crônica, né, doutora? Isso. Tem algo que ela possa fazer para mudar? E ao médico seria uma boa alternativa ou uma excelente alternativa? Essa é uma excelente alternativa. E assim, é importante já começar as medidas de controle ambiental, que são fundamentais no paciente portador de alergia respiratória. Então, já começar cuidado ambiental, ventilação da casa, limpeza da casa, evitando ácaro da poeira domiciliar, tentar ao máximo otimizar esse ambiente e procurar um especialista para fazer uma avaliação. Como ela notou essa piora da crise, né, e realmente isso pode ter um contínuo, a crise era leve, agora passando de moderada a severa, muitas vezes é necessário entrar com medicação para sair da fase aguda de crise e em seguida iniciar um tratamento de manutenção profilático. Então essa avaliação clínica é fundamental, né, no caso de Maria José, né? A próxima pergunta é da Elizabeth de Jaboatão. Elizabeth diz que a filha dela de 9 anos e o marido já acordam espirrando e coçando os olhos. Pode ser uma rinite? Esse a gente até viu no vídeo, são os sintomas da rinite, né? Coriza, espirros, coceira, nariz, ouvido, né? Garganta. E esses sintomas se manifestam ao longo do dia. Mas um dos momentos principais é o momento do acordar. E aí isso já nos dá uma informação de que provavelmente aquele ambiente no qual eu estou dormindo é um ambiente de estimulação ambiental para alergia. Então, já melhorar, olhar travesseiro, o ideal é que esse travesseiro seja trocado a cada 6 meses, nunca usar travesseiro de pena de ganso, ter cuidado com a troca periódica de lençóis, a higienização do colchão, fazer esse controle ambiental já ajuda muito nesse sintoma matinal, logo ao acordar. E aí, claro, se esses sintomas se tornarem importantes, mesmo com esse cuidado ambiental não houver uma melhora significativa, procurar auxílio médico para um correto fechamento diagnóstico e conduta, né? A pergunta da sequência, a pessoa não se identificou, mas mora no Jordão, Jardim Jordão, e queria saber se a lavagem nasal e a nebulização apenas com soro fisiológico previne as doenças respiratórias nas crianças, por exemplo, nos bebês? Vou falar da lavagem nasal, tá? Que é a nossa rotina diária na otorrinolaringologia. Hoje a gente encara a lavagem nasal dentro da otorrino como uma orientação igual a escovar os dentes. Então, um paciente portador de rinite alérgica, uma criança, que a criança ela não tem uma capacidade de fazer ela sozinha a sua toalete de higiene nasal. Então, a gente precisa fazer isso, ajudá-las nesse sentido. Então, a lavagem nasal com soro, 1 a 2 vezes por dia, fazer aquela limpeza. Eu vou retirar o muco da cavidade nasal, eu vou lubrificar essa cavidade nasal e assim eu vou prevenir o acúmulo de secreções que podem vir a sofrer um processo de contaminação. A lavagem nasal, hoje, dentro da otorrinolaringologia, ela é usada nos processos alérgicos, nos processos infecciosos e a gente tem vários vídeos até na internet mostrando como fazer. A lavagem não precisa ser agressiva, ela precisa ser realizada de forma contínua e você pode usar uma seringa 10 ml, lavar 10 ml em cada narina. Ela não precisa ser jogada com muita pressão para não ter nenhum problema no ouvido, porque a gente sabe que a tuba auditiva ela está ali na parede posterior do nariz. Então, se eu fizer uma lavagem com muita pressão, especialmente na criança que vai fazer aquele fungado e está chorando às vezes quando a gente vai lavar, isso pode causar algum dano de membrana timpânica. Então, ter cuidado, suave, remover secreção e fazer a limpeza. Acerca da nebulização com o soro fisiológico, para a via aérea superior, ela não tem tanta importância. O máximo que você vai conseguir uma lubrificação, uma umidificação de via aérea. Agora, para a via aérea inferior, fale aí, Blancar, sua experiência. Apenas com soro, a nebulização ela não tem muita importância. Inclusive, é um meio de transmissão de infecção, principalmente quando é feito em unidades de tratamento
quando o paciente vai a um hospital ou vai a um serviço de urgência. Então, praticamente está se abolindo a nebulização. Por quê? Porque é um meio de transmissão. Principalmente quando você faz de um paciente, aí fica um pouquinho de líquido, né? aquilo ali não é descartado, aí vai para o outro paciente, e aí é uma sopa de germe passando de um para o outro paciente. Então não tem muito. A umidificação é tomar líquido, é a hidratação, normalmente. Quando você precisa de nebulização e usar algumas medicações que vai broncodilatar, isso o médico é quem tem que orientar. Porque foi medicação, foi nebulização, é o médico que deve orientar se deve fazer, se não deve fazer, qual é a periodicidade e que só soro fisiológico, se vai acrescentar alguma outra medicação. Então isso é só o médico. Se o médico realmente concordar e achar que deve, então que seja feito. Agora, geralmente a gente está usando mais os espaçadores, as máscaras, isso para as crianças, isso para os adultos, que têm a mesma função de usar a medicação, por exemplo, de bombinha. Então não há necessidade mais de você usar medicação através de nebulização. Você já tem aquelas máscaras, não sei se você ouvintes ou telespectadores já estão sabendo o que eu estou falando. É sobre aqui, os espaçadores, uns objetos que são comprados facilmente nas farmácias, tem uma máscarazinha para criança e você no lado, você coloca na face da paciente e no outro você tem o mecanismo que é a bombinha em que você dá um jato e a criança fica respirando. Então, para a criança, para o adulto ainda fica mais fácil, porque você pode aspirar. Tanto você pode fazer a bombinha sem esse espaçador, como fazer com o espaçador. O espaçador sempre é um artifício melhor para que não fique muita substância na orofaringe. Tem algumas urgências que já não trabalham com nebulizadores, né, hoje em dia. Às vezes, algumas pessoas têm, até assim, você vê, isso não tem uma base científica, pelo menos eu nunca li artigo científico relacionado a isso, mas tem algumas pessoas que às vezes dizem assim, eu respondo melhor na minha crise com espaçador, mas eu respondo melhor na minha crise com nebulização. Isso é muito relativo, talvez a sensação, talvez a taquicardia que aquilo causa, enfim, a sensação de bem-estar seja melhor ou com um ou com o outro. Mas o fato é que essa contaminação é muito grande, inclusive no aparelho que a gente usa em casa, porque mesmo o nosso próprio aparelho, você usa ali, você pode estar aqui em vigência com uma virose, um quadro gripal, usa novamente. Então, a higiene desses aparelhos não é tão fácil e normalmente as pessoas não fazem. Então, ter muito cuidado com essa higienização, especialmente na criança. E, assim, é a exceção que você vai precisar usar uma nebulização, realmente com soro, né? Falando do soro. É a exceção que você vai precisar. Vamos à pergunta da sequência. Temos aqui outra dúvida. Kleber Vital, de Águas Compridas, ele quer saber o seguinte: quem sofre com asma ou rinite corre risco de sofrer um choque anafilático? Corre esse risco? Corre um risco de morrer se não for tratada a asma, do ponto de vista de asma. Porque quem tem asma é uma broncoconstricção e está faltando ar, entendeu? E às vezes a oxigenação não se realiza normalmente. Então você, se não trata a asma é uma doença facilmente contornável, a maioria das vezes. Mas se você não trata a asma, você fica relevando ou usando somente uma medicação de alívio, essas bombinhas assim que aliviam, até as nebulizações que aliviam, mas que não tratam um processo inflamatório, essas pessoas podem realmente se darem muito mal. A asma é uma doença crônica, inflamatória, de vias respiratórias baixas e que precisa de controle. Ela não significa que vai usar medicamentos a vida toda, mas ela tem que usar medicamentos até você ter o processo inflamatório controlado. E no caso da rinite, que ele perguntou também, pode causar o choque anafilático? Na verdade, não sei o que ele quis dizer exatamente com choque anafilático. Ele quis falar assim, o paciente portador, pelo menos o que eu entendi, eu acho que é isso. O paciente portador de alergia respiratória, ele tem maior chance de, por exemplo, um alimento causar um edema de glote e entrar em choque, ou uma medicação, acho que foi mais ou menos nesse sentido. Na verdade, esse risco existe, independente. Você pode ter pacientes que têm as alergias sincrônicas, você pode ter alergia respiratória, alergia alimentar, por exemplo, alergia respiratória, alergia alimentar, alergia medicamentosa. E o cuidado com essas alergias é, todos eles, muito importante, entendeu? Existe o risco, existe. Mas assim, a morte, por exemplo, num quadro de asma não é por choque anafilático, né? Você faz um broncoespasmo e evolui com insuficiência respiratória, né? Se não for adequadamente tratado. Vamos à próxima pergunta. A Jaqueline está participando aqui, diz que tem um filho com rinite alérgica e há quase um mês esse filho estava sem tosse,
mas agora com a mudança de tempo, essa tosse voltou e está persistindo, né? O que é que eu devo fazer para melhorar esse sintoma em específico, a tosse, por conta que ele já tem a rinite alérgica? E, na verdade, assim, é importantíssimo procurar um apoio médico, né? Uma avaliação, até uma urgência mesmo pediátrica, né? Pelo que eu entendi, é uma criança. E é importante a gente ter em mente que a tosse, ela não é um diagnóstico, ela é uma manifestação clínica de vários possíveis diagnósticos. Então, é importante, se essa tosse está se prolongando, uma tosse já há mais de 2 a 4 semanas, ela precisa entrar nos diagnósticos diferenciais e não só ser atribuída a uma rinite, no caso dele, que já é portador de rinite. Então, precisa fazer essa avaliação médica mesmo para fazer esse diagnóstico diferencial e tratar adequadamente. Temos a participação aqui da Graça, que tem 50 anos, ela escreveu um texto enorme. Vou tentar resumir aqui. Ela fala que já faz tratamento com um pneumologista, ela tem problema de asma, né? Tem rinite também, sinusite. Neste momento ela está com a crise. Essa crise, ela diz que desde mais ou menos 15 dias que vem se repetindo essa crise. Fazendo a medicação, mas aí nada melhorou ainda. Ela usa o nome aqui das medicações. Quando necessário, às vezes ela se sente muito cansada, muita secreção também, sente falta de ar. Será que tem alguma coisa ainda que eu posso fazer ou tenho que esperar mesmo o remédio agir para minimizar esses sintomas da crise? Porque à noite ela diz que é o pior momento, que ela tenta dormir e não consegue. Já faz tratamento há mais ou menos 8 anos e já foi para emergência, tomou várias injeções de alergia, nebuliza 3 vezes, né, ao dia, tem bastante secreção e... Um resumo é mais ou menos isso. A volta ao pneumologista só está prevista para novembro, para que ele analise novamente esse quadro. A gente poderia ajudá-la de alguma forma? Pode. Agora, esse é o problema do nosso sistema de saúde, entendeu? A baixa resolutibilidade. Resolver os problemas. Por quê? Porque você não tem a proximidade com o médico. A proximidade, ela precisa ser muito mais intensa. O médico precisa estar ouvindo o paciente. Então, esse é um caso típico de uma paciente que está sem médico. Sim. Porque você ter uma crise e só ser vista em novembro, praticamente você não tem médico. E a asma é uma doença que precisa ter um sistema operacional de médico-paciente em colaboração os dois juntos para que se resolvam todas as crises. A resolução do problema está exatamente nisso. Então, ela realmente está aí, num Deus acuda, batendo em serviços, e essa é o caos da nossa saúde. É o caos, nós estamos vivendo esse caos. Ninguém atende ninguém, os serviços são muito ruins, serviços públicos, né, que eu estou me referindo, agora estão passando para os serviços de plano de saúde, está na mesma situação, também marcando para os especialistas com meses. Isso é muito ruim, é a proximidade do médico. A medicina não é isso. A medicina é você ver o paciente o tempo que ele precisar. Então, ela precisaria agora de ter, porque isso muda muito. Você pode estar numa situação que você estava usando a medicação, agora você tem que mudar a medicação. Provavelmente isso. A gente não pode agora aqui, nesse momento, medicá-la. Por quê? Porque pode ser que a situação dela exija alguma coisa que a gente não esteja vendo. Então, é necessário aí mesmo, ela vai ter que sofrer, infelizmente, porque está inserida no nosso sistema caótico de saúde. A ciência básica da saúde no nosso meio é péssima em todos os aspectos, nós sabemos disso, as autoridades já sabem disso, não é de hoje nem de ontem, isso é de anos, décadas, e o povo vem sofrendo muito. Entendeu? Então, até enquanto a gente não levar a sério a nossa saúde, vai ter casos assim horripilantes. É um caso que a gente, como médico, fica horrorizado. Quer dizer, uma pessoa com um problema respiratório que pode ser sério, quer dizer, em casa, e marcar um especialista para novembro. Nós estamos no começo ainda, em agosto, são 3 meses, né? Isso é um absurdo total que, infelizmente, é o que nós vemos no nosso dia a dia. Então, até chegar, né, essa visita ao especialista... Tem que procurar, se tiver urgência, procurar urgência o tempo todo. E que, nas vezes, as urgências não resolvem, porque vai fazer o paliativo, não está muito próximo do paciente. O paciente tem que dar o feedback. Uma coisa que ela pode tentar é tentar fazer um encaixe. Se ela já tiver em algum ambiente realmente inserida em um serviço, né, enfim, público da região, ela tentar ir lá, minha consulta só está marcada para novembro, mas eu piorei, entrei numa crise, enfim. Tentar ver se negociando um encaixe seria possível ser atendida, né? Essa é a nossa realidade.
Próxima pergunta, Jair Galvão, Jordão Alto, ele mora lá no Jordão Alto, e ele pergunta o seguinte: andar descalço e tomar líquidos gelados contribuem também para o aparecimento dos problemas respiratórios? E ele pergunta outra dúvida dele é se os chás, eles são indicados para o tratamento das doenças respiratórias. São duas perguntas. Tomar líquido gelado e andar descalço no chão. Veja, do ponto de vista, isso em relação ao gelado, é muito mais mito, assim. É claro que você não vai evitar o gelado extremo, né? Fazer um copo cheio de gelo, enfim. Mas o gelado em si, ele não agride mais ou menos a via aérea, a não ser que você tem pacientes, às vezes, que faz faringite de repetição. Então, esse paciente especificamente vai evitar o excesso, porque ele tem uma irritação, uma sensibilidade maior na faringe. Mas fora isso, não piora a rinite, não piora a asma, nada relacionado a isso, não. Ele perguntou... Qual foi a segunda pergunta? A segunda pergunta foi se os chás, né? Eles são indicados para o tratamento. Não conheço nenhum. Eu desaconselho. Nenhum chá. Eu desaconselho, porque é exatamente isso que as pessoas fazem. E principalmente nessas áreas assim como asma, de doenças assim que tem uns certos mitos, entendeu? Já teve pacientes que trouxeram besouro para tomarem. Algumas pessoas falam em cancão. Se criar um cancão em casa e a irmã vai embora. Então tem muita coisa assim no popular que só faz atrapalhar. Né? E ainda tem a empurroterapia, né? Chega no balcão da farmácia, isso é o que é bom aqui para falta de ar. E levam todo tipo de medicamento que não é aconselhável. Então é mesmo caso para médico. E o que a gente estava falando, bem falado aqui, vai tentar se adaptar no que tem. Não foi aquele PS bom, aquele PS pronto atendimento bom, vai para outro, e ali vai encontrar alguém na área médica, porque o que não falta na área médica, eu não estou falando assim porque eu sou médico, é a humanidade. Nós somos humanos, assim, de uma forma geral. Médico eu acho que é igual à humanidade. Nós somos quase padres. É o mesmo raciocínio. A gente gosta de ajudar. Então você vai encontrando em qualquer lugar pessoas que têm esse emblema. E isso aí é muito fácil, é tentar. Não está naquele serviço, vai encontrar no outro e vai encontrar os anjos. E nós queremos que quando a gente estiver doente, que também apareçam os anjos com a gente também, que a gente vai adoecer e que esteja ali junto para nos ajudar. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, a gente precisa fazer uma rápida pausa, a gente volta daqui a pouquinho para responder a sua dúvida. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Então fique atento, pegue aí papel e caneta, anote as vagas de emprego e boa sorte! Preste muita atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, olha só, 3 vagas para operador de caixa, 3 vagas, exigência, ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.087 é o salário, são 3 vagas para operador de caixa. Vamos a mais oportunidades de emprego? Olha só, na sequência 2 vagas para analista fiscal economista. São 2 vagas, superior incompleto é a exigência, superior incompleto, 6 meses de experiência, o salário é de R$ 1.700. 2 vagas para analista fiscal economista. Na sequência, a gente confere a última oportunidade, 1 vaga para pizzaiolo, 1 oportunidade. Ensino médio incompleto é a exigência, ensino médio completo, 6 meses de experiência, o salário é de R$ 1.300, 1 vaga para pizzaiolo. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. O Sistema Público de Emprego está na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900. 3355-2900. A você que está em casa, mais uma vez desejo boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho. E a gente volta agora, vamos falar mais sobre o tema desta edição do programa,
problemas respiratórios, estamos aprendendo muito desde o começo do programa e tem muita gente também participando e cobrando aqui resposta à pergunta que foi enviada. A pergunta da sequência, a pessoa não se identificou, mas fala o seguinte: diz que tem sinusite e sente muitas dores nos olhos. É normal isso acontecer? E por que acontece? O que é que eu posso fazer também para minimizar? Fiz um exame de tomografia e deu fungos no olho esquerdo. Algumas coisas aqui para a gente tentar ver o que ajudar a essa telespectadora. Veja, a rinocinusite, como os seios da face, os dois principais seios, a gente fica exatamente em volta da órbita, em volta do globo ocular, que é o seio etimoide anterior e posterior, e os seios maxilares. Mais posterior, a gente vai ter o seio esfenóide, que é mais no vértice mesmo da cabeça. E aí, assim, quando eu tenho um processo inflamatório de seios de face, você pode ter realmente uma pressão ocular e pode ter sensações de pressão em região de face, uma sensação de peso, a cabeça realmente mais pesada, com drenagem ou não de secreção, associada à obstrução nasal, à tosse que pode acontecer principalmente noturna por gotejamento posterior de secreção. Então, essa é uma paciente que precisa ser avaliada, claro. Esse relato que ela faz de uma tomografia que deu fungo, você pode ter uma rinocinusite fúngica alérgica ou uma rinocinusite fúngica invasiva. Não sei se o diagnóstico dela caminha para isso. Independente, é uma paciente que precisa ser acompanhada pelo otorrino. Muitas vezes a rinocinusite fúngica ela pode ter uma indicação cirúrgica, dependendo de cada caso, mas é importante fazer a avaliação com o otorrino. Aqui em Recife, em relação a serviços públicos de otorrino, a gente tem no Hospital das Clínicas, no IMIP e no Hospital Agamenon Magalhães. São os 3 principais serviços públicos de urgência, todos os 3 com serviço de residência. Então, assim, tem uma capacidade de absorver muito paciente, mas a nossa demanda, em geral, é muito grande. Mas, enfim, é procurar um serviço otorrinolaringológico para ser acompanhado de forma adequada. Vamos à pergunta da sequência. A telespectadora parabeniza aqui aos nossos convidados. A gente agradece o carinho e a audiência. Ela só não se identificou, mas fala que o filho dela espirra demais no horário da manhã. Isso provoca também uma coriza, às vezes é uma secreção muito escura, isso tem preocupado. Ele, quando vai, às vezes espirrar, às vezes sangra também, quando ele força um pouco mais para colocar essa secreção para fora. Ela disse que já tirou caixas que tinham no quarto, tapete também tirou, cortina, ela tirou também para evitar acumular ácaros. O filho dela tem 17 anos e ela convive, né, junto com o filho com esse mal-estar há um certo tempo. O que é que eu posso fazer a mais? E a outra dúvida, ela pergunta se os remédios para alérgicos, esse remédio ele provoca anemia e até mesmo leucemia, é verdade ou é um mito? São várias perguntas que ela faz. É um paciente, como a gente já falou até no bloco anterior, é um paciente que tem sintomas típicos de rinite alérgica, que precisam ser conduzidos porque aparentemente os sintomas são diários. Então, são sintomas que já caracterizam uma rinite provavelmente de moderada a severa. Então, é um paciente que vai precisar de tratamento de manutenção, tratamento profilático. Então, primeira conduta, orientação, serviço otorrinolaringológico para iniciar seu acompanhamento e fazer a condução terapêutica. Essa medida ambiental que ela vem fazendo, isso é fundamental, manter esse quarto salubre. O quarto de alérgico, a gente costuma dizer que o quarto de alérgico é um quarto vazio. Então, é um quarto com cama, no máximo um guarda-roupa e nada mais. Livro, caixa, sapato, nada dentro desse quarto. Então, tudo em um local acessório da casa, em um outro cômodo, mas aquele quarto que eu passo um pano úmido no chão, desencosto a cama da parede e aquele quarto bem vazio. Essa medida ambiental é importante que ela faça, mas é um paciente que, pela característica que ela descreveu das crises, já é um paciente moderado a severo. Então, ele precisa de um tratamento realmente medicamentoso de manutenção. E aí, só a avaliação médica realmente vai definir isso. A outra pergunta que ela fez foi o quê? Deixa eu voltar aqui na pergunta. Ela fez a primeira sobre essa questão da medicação, né, de como acompanhar. Se causa leucemia. Sim, não, essas assim, medicações para alérgico. A questão, e leucemia. Não tem nada relacionado a isso, mas assim, a gente sempre deve lembrar que não deve abusar do uso oral de corticoides, porque são medicações ótimas, mas que, como tudo na vida, tem seu risco-benefício. Então, sempre essa automedicação, ela não é eficaz e ela é muito mais deletéria do que ter eficácia. E um segundo ponto é, os antialérgicos, eles costumam estar associados a aumento de peso. Isso é verdade, porque grande parte deles tem um efeito de aumentar apetite. Então, eles podem ter relação com aumento de peso. Então, ter esse cuidado, mas são medicações que tratam crises e, o mais importante, fazer manutenção para minimizar a gravidade e frequência de crises. Ótimo. Próxima pergunta. A telespectadora não se identificou, doutor Blancar, mas queria saber o que é água no pulmão.
Ela já ouviu falar, Olha, não sei se ela recebeu o diagnóstico, queria saber o que é que Veja, é. veja, a água no pulmão pode ter, o que ela está dizendo é provavelmente da insuficiência cardíaca. O sistema respiratório, os pulmões, órgãos vitais, coração, órgão vital. Então, o que o coração faz? Ele leva sangue, os pulmões respiram o ar, esse oxigênio ele passa para o sangue, entendeu? Quando o coração não está bombeando bem, e aí vai acumular o quê? Sangue nos pulmões. Aí o que ela provavelmente está se referindo é água nos pulmões, é edema agudo de pulmão. Esse edema aí pode até nem ser agudo, pode ser um edema de uma insuficiência cardíaca. O coração não está muito bem e não está bombeando o suficiente e vai ficar acumulado uma certa quantidade de líquido. Isso é uma situação importante que o médico tem que, o cardiologista, no caso, o pneumologista, vão trabalhar juntos para fazer com que esse sistema cardiovascular funcione. Aí, medicações para poder melhorar essa área cardiovascular, porque os dois trabalham muito juntos. E também o aparelho respiratório. Então, vai respirar mais profundamente e vai oxigenar melhor e vai tirar esse líquido. O que ela quis dizer foi água nos pulmões do edema agudo de pulmão, que pode ser uma situação severíssima, em que o paciente corre risco de morte, ou pode ser uma situação crônica de um coração já doente, em que não consegue bombear esse sangue. Outra situação é água, aí é nas pleuras. Aí seria um derrame pleural, mas eu acho que ela não está se referindo a isso. Ótima explicação. Na sequência, a pessoa pergunta se quem tem rinite e asma pode fazer hidroginástica e natação? Pode, Pode, né? pode e ajuda, né? Vai ter o cuidado assim, em relação à rinite, o cloro, que é um dos componentes importantes de piscinas. O cloro ele é muito irritante para a via aérea, especialmente nasal. Então é importante que após a prática da natação, a hidroginástica menos, porque dificilmente você mergulha na hidroginástica, os exercícios são mais superiores numa piscina rasa. Mas a natação que você mergulha, após a aula, você fazer a lavagem nasal. Então ter o seu sorinho já na mochila, e aí lava a narina 2 a 3 vezes depois, porque aí você minimiza o contato e a estimulação daquele cloro na via nasal para a deflagração de rinite. Alessandra, que mora no Janga, diz o seguinte: o filho dela tem otite, doutora. Já foi até o otorrino, mas ela não sabe mais o que fazer, pois o remédio que ele toma, né, já toma bastante e parece que o problema não resolve, a secreção não acaba. O bom é que mesmo ele com otite, ele não sente dor no ouvido, mas tem essa secreção, mesmo tomando a medicação, continua essa secreção. Ele precisa ser avaliado alguns casos de otites, especialmente as otites médias agudas de repetição. E às vezes podem caminhar para a cronicidade, são casos que podem caminhar para a cirurgia, então ela precisa manter esse acompanhamento. Não é, usou a medicação, não resolveu, retorna para a reavaliação, vai ser conduzida, vai fazer as baterias de testes audiológicos para ver o comprometimento ou não em relação à audição desse paciente. E dependendo do grau de evolução, se não houver uma boa resposta com tratamento clínico, pode ser um paciente que mereça tratamento cirúrgico. Então esse acompanhamento é fundamental nesse caso. Elizabeth, agora que mora em Caruaru, diz que tem rinite e sinusite há mais ou menos 6 anos. Quando estou em crise, eu fico com o lado do rosto todo dolorido e sem conseguir respirar direito. Já fiz tratamento, atualmente tomo injeção. Ela fala aqui o nome da substância, né, que ela toma na injeção, sente um alívio grande. A injeção é de Prospan? Provavelmente. Não é metilprednisolona? É betametasona. Não, betametasona. É a de Prospan. Ortográfica Ela toma essa medicação, ela sente um alívio, ela pode continuar tomando esse medicamento? Não. Por favor, não deixe de ler minha pergunta, que estou ansiosa assistindo, Elizabeth. Agora vai a resposta. Valeu a pena esperar. Veja, o corticoide, que é a medicação que ela está fazendo, né, ajuda muito nos sintomas, mas não é uma medicação para você fazer como forma de tratamento, porque não trata efetivamente, melhora a crise substancialmente. Mas é uma medicação que, se usada em excesso, tem uma série de efeitos colaterais significativos e altamente deletérios. Então, assim, ela precisa retornar ao acompanhamento com o otorrino. Ela diz que sempre um lado é mais obstruído, né? Um lado tem mais pressão, então ela pode ter uma alteração anatômica nasal que demandaria tratamento cirúrgico, uma vez que ela não respondeu bem com o tratamento clínico. E aí, essa avaliação clínica é fundamental. Mas não fica tomando corticoide. Eu queria fazer só um comentário a mais sobre corticoide.
O corticoide é uma substância, é como você pegar um tigre pelo rabo, entendeu? Então tem que ter muito cuidado. Só quem pode manusear corticoide é médico, não pode ser a pessoa. Essas injeções, elas são de corticoide de longa duração. Elas Mais ficam de 30 dias. tomando cada mês ou cada de 15 dias. Depois de um certo tempo, elas desenvolvem problemas seríssimos. Um dos problemas seríssimos é uma síndrome, vamos dizer, de custo, fica toda inchada. A pessoa vai realmente deteriorar seu organismo. E para resolver esse problema, haja medicina de qualidade e de prontidão. Então, não é recomendado você usar nenhum produto que tenha corticoide, a não ser quando o médico indica e acompanha. Muito bom, doutor. Próxima pergunta, a pessoa disse que recebeu o diagnóstico que tinha pneumonia crônica. Isso existe mesmo, doutor Blancar? Tem. Pneumonia crônica, Tem. Hoje ela disse que está bem porque está fazendo a imunoterapia, tem 53 anos, é a Cida que mora no Pina e dá parabéns também aqui aos convidados. A pneumonia crônica é um termo genérico, não é porque sai do quadro da pneumonia aguda, aquela que é clássica. A pneumonia aguda, aquela que tem uma tosse, dor torácica, febre alta, falta de ar às vezes. Então, aí quando você tem esse quadro que simula uma pneumonia, mas tem sintomas permanentes, aí então se usa esse termo, mas na verdade vai se descobrir que não é uma pneumonia crônica, e sim uma outra doença pulmonar que vai ter um diagnóstico qualquer e que precisa desse diagnóstico para se poder fazer o tratamento correto. Então, pneumonia crônica é exatamente isso, é uma situação, pode ser uma bronquiectasia, que é uma dilação de brônquios depois de uma tuberculose. Em suma, não é diagnóstico, é um diagnóstico mais leigo, mas que o médico, o pneumologista, vai identificar que tipo de pneumonia que está se prolongando. Uma pneumonia crônica, por exemplo, pode ser tuberculose. E ela faz aqui, né, na sequência, outra observação, para a gente responder bem rápido. Teve aos 22 anos a tuberculose ganglionar, fez tratamento... Essa mesma paciente. A mesma paciente. Fez Então um tratamento de 6 meses, aí ela queria saber, Talvez né, tenha fez o bronquiectasia. tratamento. Exatamente. Aí ela hoje tem asma e... Essa pneumonia bronquite. crônica Será é que provavelmente uma tuberculose? sequela da tuberculose. Na sequência, vamos aqui à próxima pergunta, parabenizando os convidados. A gente agradece o carinho dos nossos telespectadores, muita gente agradecendo. Vamos lá, mais perguntas. A outra pessoa elogiando aqui os convidados. A gente agradece esse carinho, essa participação. E outra pergunta, a pessoa que fez a observação que fez a tomografia, deu fungo no olho esquerdo. Será que vou precisar fazer uma cirurgia? Por conta dessa questão da Essa ainda é aquela, né? Aquela paciente anterior. No olho. Ela precisa ser avaliada porque a rinosite fúngica, ela pode realmente ter espectro de tratamento cirúrgico. Então, precisa acompanhar. A última pergunta aqui da sequência é a pessoa Azuleide do Jordão. Queria saber o seguinte, se os aspiradores nasais são recomendados para os bebês? Pode ser usado, tendo sempre a premissa de evitar trauma na narina do bebê. A gente vai fazer a função que seria de tirar aquela secreção. Então, o ideal sempre umidificar com soro fisiológico antes, porque a secreção por vezes pode estar espessa e aí o uso do aspirador não vai ser eficaz. E em seguida a aplicação do soro, a lubrificação, você faz o uso do aspirador. O aspirador sempre tem que ser usado, você entra com a pontinha do aspirador na narina do bebê e aí realmente tem que ter muito cuidado, porque como o bebê normalmente chora, se mexe, você precisa entrar com suavidade, sem aprofundar muito, para aspirar aquela secreção que tem na parte anterior do nariz. E manter a lavagem nasal para lubrificar e para fazer toda a limpeza da via nasal, né? Da perviedade, manter a perviedade do canal nasal. Estamos agora na reta final do programa. Vou pedir licença pela última vez aqui aos convidados, porque no começo do programa a gente fez uma pergunta, a enquete do dia. Hoje a pergunta foi bem simples. Perguntamos se você modifica, né, os hábitos durante o inverno para prevenir os problemas respiratórios. 59% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que tem esse hábito modificado para evitar, né, esse problema respiratório no inverno. 41% disseram que não, ou que ainda não, porque é muito importante você mudar esses hábitos para não ter complicações se você já tem também problemas respiratórios. Reta final, para agradecer aqui aos nossos convidados, foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa.
Dr. Blancar Torres, pneumologista, muito obrigado por sua participação. Obrigado. Último recado, fique à vontade. Bem, a gente quase nem tocou nas vacinações. E eu acho que cabe um programa, porque todas essas doenças, elas são preveníveis. Tudo que a gente falou aqui, por exemplo, pneumonia, tem as vacinas, a própria Coqueluche, estamos com surtos de Coqueluche, tem um monte de vacinas, tem um calendário de vacinação. A vacinação nossa aqui do Brasil, aí vamos dar a César o que é de César, parabenizar. A gente fez isso na sexta-feira, doutor. É de qualidade. A gente vai para um programa só sobre sarampo e Coqueluche. Falamos muito de da qualidade, vacinação. As vacinações nossas são de qualidade. Então a gente tem pelo menos isso que está realmente agradecendo às sociedades médias, sociedade de pediatria, de vacinação brasileira, e que realmente a criança, e tanto a criança como o adulto, tem que terem as suas carteirinhas de vacinação. Serve para a criança e serve para o adulto. Doutor Blancar, muito obrigado mais uma vez. Volto mais vezes aqui ao programa. Doutora Nayara Amorim, otorrinolaringologista, muito obrigado. E considerações finais, doutora? Fique à vontade. Agradeço o convite, a participação. E aí, assim, a gente chama a atenção para tudo que a gente falou, né? Manter adequada higiene ambiental, ter cuidados, procurar o médico sempre que necessário, não deixar essa doença evoluir. E essas mudanças ambientais, que são coisas fáceis que a gente consegue fazer, implementar no dia a dia, são fundamentais. E agradeço a participação e o convite, sempre um prazer. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa, muito obrigado. Começamos a semana bem, com 2 profissionais experientes que trouxeram muitas dicas para você que está em casa. Obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!